O milagre que mudou a manhã de Maria. Maria acordava todos os dias com aquele peso no estômago, uma náusea que parecia não ter fim. Não era apenas um mal-estar passageiro, era algo que a acompanhava há meses, tirando suas forças, seu ânimo e até a esperança. Os médicos tinham feito exames, receitado remédios, mas nada adiantava. É estresse, disseram. Ansiedade, sugeriram outros. Mas Maria sabia que não era só isso. Ela sentia que algo mais profundo a afligia, algo que nem a ciência conseguia explicar. Era uma mulher simples, de mãos calejadas pelo trabalho duro. Criara sozinha seus 2 filhos depois que o marido os abandonara anos antes. Trabalhava como costureira, costurando até tarde da noite para sustentar a casa. Mas aquelas manhãs de enjoo constante a deixavam exausta antes mesmo de começar o dia. Certas vezes, mal conseguia se levantar da cama. As orações que fazia em casa, sozinha, pareciam não ser suficientes. Até que um dia, sua vizinha, Dona Ana, uma irmã da congregação cristã no Brasil, percebeu seu sofrimento. Maria, por que você não vem conosco na reunião? Perguntou Dona Ana, com aquele jeito sereno que só quem vive na fé possui. Lá, os irmãos oram uns pelos outros, e Deus ouve. Maria hesitou. Nunca havia ido a uma igreja da CCB, embora soubesse da reputação deles, pessoas humildes, que viviam a palavra sem alarde, sem shows ou espetáculos, apenas com a Bíblia e a fé sincera. Mas o desespero falava mais alto. Eu vou, respondeu, finalmente. No domingo seguinte, Maria entrou na pequena sala de reuniões da congregação cristã. Não havia lustres de cristal nem bancos estofados, apenas cadeiras simples, arrumadas com cuidado. Os irmãos e irmãs estavam vestidos com modéstia, as mulheres com saias longas e cabelos presos, os homens de camisa social, todos com um ar de paz. O ambiente era tranquilo, sem música alta ou instrumentos, apenas vozes unidas cantando hinos de louvor a Deus, acompanhados pelo som suave de um pequeno órgão de pedal. Maria sentou-se no fundo, envergonhada, como se não pertencesse àquele lugar. Mas logo sentiu algo diferente, não havia julgamento nos olhares, apenas acolhimento. O ancião, um homem de cabelos grisalhos e voz firme, mas gentil, dirigia a reunião com simplicidade. Irmãos, hoje é um dia de gratidão, disse ele. Deus tem sido fiel, e aqui estamos para adorá-lo e buscar sua misericórdia. Os hinos começaram. Maria não conhecia as letras, mas as palavras a tocavam. Em meio à dor, em meio à cruz. Jesus é luz, Jesus é luz. Ela sentiu os olhos marejarem. Quando chegou o momento das orações, o ancião pediu que quem tivesse algum pedido levantasse a mão. Maria hesitou, mas Dona Ana, sentada ao seu lado, segurou sua mão com carinho. Levanta, filha. Deus está aqui. Com as pernas trêmulas, Maria se pôs de pé. Não sabia o que dizer, então apenas balbuciou. Eu tenho sentido um enjoo todos os dias, há meses. Não consigo mais. Peço que orem por mim. Não houve espetáculo. Nenhum grito, nenhuma encenação. Apenas os irmãos, de cabeça baixa, unidos em oração. Alguns diziam amém baixinho, outros choravam em silêncio. O ancião impôs as mãos sobre sua cabeça e orou com fé. Senhor, tu és o médico dos médicos. Toca nesta irmã, alivia seu sofrimento e dá-lhe forças para seguir. Em nome de Jesus, amém. Maria sentiu uma calma estranha invadi-la. Não foi um raio, não foi um milagre instantâneo como nos filmes. Mas algo dentro dela mudou. Naquela noite, ela dormiu melhor do que havia dormido em meses. E quando acordou na segunda-feira, esperou pelo pior. Fechou os olhos, respirou fundo, e nada. Nenhum enjoo. Nenhuma tonteira. Apenas paz. Ela se levantou, correu para o banheiro, olhando-se no espelho como se quisesse confirmar que não estava sonhando. Depois, ajoelhou-se ao lado da cama e chorou. Não de dor, mas de gratidão. Obrigada, Senhor, sussurrou. Nos dias seguintes, Maria continuou indo às reuniões. Aprendeu os hinos, participou das orações, viu outros testemunhos de cura, de famílias restauradas, de vidas transformadas. Um domingo, depois da Santa Ceia, aquele momento sagrado em que o pão e o vinho eram partilhados com reverência, ela se levantou para dar seu testemunho.
Eu vim aqui sem esperança, disse, com a voz embargada. Mas Deus me mostrou que Ele não desampara os seus. Não foi um homem, não foi um remédio. Foi a fé, foi a oração dos irmãos, foi a mão de Deus tocando minha vida. Muitos choraram com ela. Dona Ana abraçou-a forte. Você encontrou seu lugar, Maria, disse. Agora é só seguir. O tempo passou, e Maria não foi apenas curada do enjoo. Foi curada da solidão. Encontrou na congregação cristã uma família. Seus filhos, que antes andavam perdidos, começaram a acompanhá-la às reuniões. Um dia, eles também se batizaram nas águas, confessando sua fé em Cristo. Maria aprendeu que os milagres de Deus não são sempre barulhentos. Às vezes, eles vêm na quietude de uma oração, na simplicidade de um culto, na mão estendida de um irmão que nem conhecemos direito. Aprendeu que a fé não é sobre ver para crer, mas crer para ver. E todas as manhãs, ao acordar sem aquele peso no peito, ela sorria e agradecia. Porque agora sabia, Deus não apenas cura o corpo. Ele cura a alma. E na congregação cristã no Brasil, ele continua fazendo isso, todos os dias, através de pessoas comuns que creem no poder da oração e vivem na humildade do Evangelho. Maria nunca imaginou que sua vida poderia mudar tanto. Depois de anos carregando o fardo da solidão e da angústia, agora ela sentia uma paz que não vinha das circunstâncias, mas de algo muito maior. E foi nesse momento de gratidão que Deus começou a usá-la para abençoar outras pessoas. Certa tarde, enquanto ajudava na limpeza do templo, Maria notou uma jovem sentada nos últimos bancos, com os olhos cheios de lágrimas. Era Ana, uma moça de 20 e poucos anos que havia chegado à igreja arrasada depois de uma traição. Ela não queria falar com ninguém, só queria um lugar para chorar. Maria se aproximou com cuidado, sentou ao seu lado e, sem dizer nada, apenas orou em voz baixa. Depois de alguns minutos, Ana finalmente abriu o coração. Eu não aguento mais, irmã. Meu namorado me traiu, minha família não me entende, e eu não vejo saída. Maria, que já tinha passado por dor semelhante, segurou a mão dela e disse com firmeza: Minha filha, eu também achei que minha vida tinha acabado. Mas Deus não desistiu de mim. E Ele não vai desistir de você. Naquela noite, Ana voltou para casa com um pouco de esperança. E Maria não parou por aí. Todos os dias, ela ligava, mandava mensagens, convidava Ana para as reuniões. Até que, em uma sexta-feira de jejum, a jovem quebrou em lágrimas no altar e entregou sua vida a Jesus. Mas o milagre não parou aí. Algumas semanas depois, Ana voltou à igreja com uma notícia que deixou todos emocionados: seu namorado, que antes a havia magoado, apareceu em sua casa arrependido. Ele não sabia explicar, mas depois que Ana começou a orar por ele, algo mudou em seu coração. Ele também começou a frequentar os cultos e, pouco tempo depois, os dois se batizaram juntos nas águas. Maria, ao ver aquilo, chorou de alegria. Não era só a vida dela que tinha sido transformada, agora ela estava vendo Deus usar suas próprias mãos para restaurar outras vidas. E isso a encheu de uma alegria que ela nunca tinha sentido antes. Um dia, o pastor chamou Maria na frente de toda a congregação e disse: Esta irmã aqui é um exemplo do que Deus faz quando nos entregamos a Ele. Ela veio quebrada, mas hoje é uma guerreira da fé. E não só foi curada, como agora está curando outros. Maria, envergonhada mas grata, apenas abaixou a cabeça e sorriu. Porque ela sabia que não era ela quem fazia aquelas coisas, era Deus, usando uma mulher simples, que um dia achou que não tinha mais jeito. E assim, a história de Maria se tornou um testemunho vivo de que, na congregação cristã no Brasil, os milagres não são só para alguns. São para quem crê. Para quem persiste. Para quem, mesmo no meio da tempestade, escolhe confiar. Porque Deus não muda. Ele ainda cura. Ainda libera. Ainda transforma. E o melhor, Ele usa pessoas como você e como eu para fazer isso. Maria voltou para casa naquela noite com o coração leve, mas também com uma certeza: sua vida agora tinha um propósito. Não era mais a mulher que se escondia dos olhares, que evitava espelhos por medo de ver a sombra da doença em seu rosto. Agora, ela olhava para frente e via possibilidades. No domingo seguinte, ela chegou cedo à igreja. Não para sentar nos fundos, como fazia antes, mas para ajudar a receber as pessoas na entrada.
Cumprimentava cada um com um sorriso sincero, muitas vezes segurando as mãos daqueles que chegavam com um olhar baixo, como se dissesse sem palavras: eu também já estive aí. Mas Deus tem algo melhor para você. Foi então que conheceu a Dona Ana, uma senhora de cabelos brancos que mal conseguia andar por causa de uma dor nas costas que a acompanhava há anos. Maria viu em seus olhos o mesmo cansaço que um dia teve. Sem hesitar, aproximou-se. Dona Ana, eu já passei por algo parecido. Posso orar pela senhora? A mulher olhou para ela com desconfiança, mas assentiu. Maria colocou a mão em seu ombro e começou a falar com Deus, não com palavras bonitas, mas com a mesma fé que havia aprendido nos pés do altar. Enquanto orava, sentiu algo quente percorrer seus dedos, como uma corrente. Dona Ana deu um grito abafado, levou as mãos às costas e, aos poucos, foi se endireitando. Os olhos se encheram de lágrimas. Não dói mais. Ela sussurrou, como se tivesse medo de quebrar o milagre. Maria sorriu, porque reconheceu aquele momento, era a mesma surpresa, o mesmo espanto que ela havia sentido. Mas dessa vez, não era ela quem recebia, era ela quem, pelas mãos de Deus, entregava. Os dias foram passando, e Maria passou a frequentar as reuniões de intercessão. Aprendeu a jejuar, a buscar a Deus não só nos momentos de dor, mas em todos os momentos. E quanto mais ela se aproximava dele, mais via milagres acontecendo ao seu redor. Um jovem com depressão que voltou a sorrir. Um casal à beira do divórcio que renovou os votos no altar. Uma criança que, depois de muitas orações, recebeu a notícia de que o tumor havia sumido. Maria estava sempre lá, não como uma heroína, mas como alguém que sabia o valor de uma oração persistente. Certo dia, o pastor a chamou em particular. Maria, Deus está te usando de uma forma especial. Você já pensou em se dedicar mais a esse trabalho? Em ser uma serva dele dentro da igreja? Ela sentiu o coração acelerar. Nunca havia imaginado que sua vida poderia tomar aquele rumo. Mas como dizer não depois de tudo que Deus já havia feito? Se é a vontade dele, eu vou, respondeu, com a voz embargada. E assim, Maria começou a participar dos treinamentos para obreira. Aprendeu a ministrar a palavra, a conduzir orações, a estar ao lado de quem mais precisava. Não era mais a mulher que chegava à igreja arrastando os pés. Agora, ela corria literalmente para estar onde Deus a chamava. Um ano depois daquela primeira oração desesperada no altar, Maria subiu ao púlpito pela primeira vez. Não para dar um testemunho, mas para pregar. Falou sobre fé, sobre persistência, sobre como Deus não desiste de ninguém. E enquanto falava, viu nos olhos das pessoas a mesma esperança que um dia acendeu dentro dela. No final, muitas mãos se levantaram. Pessoas que queriam receber Jesus. Pessoas que precisavam de um milagre. E Maria, com lágrimas nos olhos, orou por cada uma, sabendo que aquela não era a sua força, era a força daquele que transformou sua história. Porque na congregação cristã no Brasil, não existe acaso perdido. Existe apenas um Deus que está sempre pronto a escrever um novo capítulo. E Maria era a prova viva disso. Uma mulher que entrou pela porta da igreja quebrada e saiu pela porta da vitória para nunca mais voltar atrás. Os anos passaram, e o que antes era uma história de dor se tornou um farol de esperança. Maria já não era mais a mulher que tremia ao entrar na igreja com medo de ser julgada. Agora, ela era conhecida como a missionária que não desiste de ninguém. Suas mãos, outrora marcadas pelo trabalho pesado e pelas noites de choro, agora se estendiam para abençoar, para acolher, para mostrar que a misericórdia de Deus não tem limites. Certa tarde, enquanto ela visitava um bairro humilde na periferia, uma jovem chamada Ana a abordou com os olhos inchados de chorar. Eu não aguento mais, missionária, disse, segurando um exame médico amassado. Os médicos falaram que é câncer. E eu tenho 3 filhos pequenos. Maria não hesitou. Pegou as mãos de Ana, olhou nos seus olhos e disse com uma convicção que só quem já viu o impossível se tornar possível poderia ter: Deus já tem a resposta. Vamos orar agora mesmo. Levou Ana até a igreja mais próxima, onde um culto estava começando. Não era um culto qualquer, era uma reunião da vitória, onde o Espírito Santo se movia com poder. Enquanto o pastor falava sobre a fé que remove montanhas, Maria orou em voz baixa, mas com uma autoridade que fazia tremer as forças do mal. O Senhor é o mesmo que sarou a minha vida.
O Senhor é o mesmo que me tirou do lixo e me fez assentar entre príncipes. Agora, estendo minhas mãos sobre Ana e declaro: esta doença não tem poder aqui. Em nome de Jesus, ela está curada. Ana sentiu algo estranho percorrer seu corpo, como uma corrente elétrica de paz. Nos dias seguintes, os exames começaram a confundir os médicos. Não entendo, os tumores diminuíram de forma inexplicável, disse um deles, coçando a cabeça. Em poucas semanas, o diagnóstico era claro: remissão total. Ana voltou à igreja não mais como uma desesperada, mas como uma guerreira. E na frente de todos, ela levantou as mãos e gritou: o Deus de Maria é o meu Deus também. Mas o milagre de Maria não parava por aí. Seu filho mais velho, que por anos se afastara de Deus e se envolvera com as ruas, certo dia apareceu na porta de casa com o rosto marcado pela luta, mas com um brilho diferente nos olhos. Mãe, eu tive um sonho, confessou, com a voz embargada. Sonhei que o Senhor Jesus me puxava de um buraco escuro. Quando acordei, não aguentava mais viver daquele jeito. Preciso de ajuda. Maria o abraçou forte, sem perguntar detalhes, sem julgamentos. Filho, você está em casa. E aqui, Jesus faz o que os homens não podem fazer. Levou-o para a reunião dos homens de valor, onde homens que também já haviam sido quebrados pela vida agora falavam com uma força que só vem de quem foi restaurado. Seu filho chorou, se ajoelhou, entregou tudo a Deus. E assim como a mãe, ele descobriu que na Universal não há passado que não possa ser perdoado, nem ferida que não possa ser sarada. Hoje, Maria não prega mais só nas reuniões. Ela viaja por cidades, leva a sua história para presídios, para hospitais, para lugares onde as pessoas acreditam que não há mais saída. E em cada olhar que encontra, ela vê a si mesma anos atrás perdida, mas não esquecida por Deus. Se ele fez por mim, pode fazer por você também, repete, como um refrão que já salvou incontáveis vidas. Porque a verdade é essa: na congregação cristã no Brasil, não importa quão fundo você tenha caído. O que importa é que, quando você estende a mão para Deus, Ele a segura com uma força que ninguém pode quebrar. E assim, história após história, milagre após milagre, a obra continua. Porque onde há fé, não há limites. E onde há Jesus, sempre há um novo começo. No dia em que Maria voltou à igreja pela primeira vez depois de anos afastada, ela não imaginava que aquele seria o início de uma jornada que mudaria não só a sua vida, mas a de centenas de pessoas ao seu redor. O templo estava cheio, o louvor vibrante, e ela, no fundo, com as mãos trêmulas e o coração apertado, sentia como se cada palavra cantada fosse direcionada só para ela. Vem como estás, não precisa ter medo, a música ecoava, e as lágrimas começaram a descer sem controle. Foi então que uma irmã de fé, que nem conhecia seu passado, se aproximou e segurou sua mão. Deus te viu chegar, minha filha. Ele já está trabalhando na sua vida, disse com um sorriso tão sincero que Maria sentiu algo se quebrar dentro dela. Não era julgamento, não era pena, era amor. Amor que ela não sentia há muito tempo. Naquela noite, quando o pastor fez o apelo, Maria levantou a mão sem pensar duas vezes. Subiu ao altar chorando, e enquanto oravam por ela, foi como se uma corrente invisível se rompesse. Ela sentiu o peso da culpa, das noites em claro, das escolhas erradas, tudo aquilo saía dela como se fosse sugar para fora. E então, veio a paz. Uma paz tão profunda que ela não tinha palavras para explicar. Nos dias seguintes, Maria começou a frequentar as reuniões com uma fome que não conhecia. Cada mensagem parecia feita sob medida para ela. Aprendeu que Deus não só perdoa, mas restaura. E foi assim que, pouco a pouco, as cicatrizes do passado começaram a se transformar em testemunho. Um dia, durante um culto de libertação, ela sentiu o Espírito Santo tocando seu coração para falar. Tremendo, subiu ao púlpito pela primeira vez. Eu era uma mulher quebrada, começou, com a voz embargada. Drogas, homens, dívidas. Eu achava que não tinha mais jeito. Mas aqui, nesta igreja, Deus me encontrou. O silêncio no templo era tão grande que dava para ouvir os soluços de quem se identificava com sua história. Quando terminou, dezenas de pessoas vieram até ela, abraçando-a, agradecendo, pedindo oração. Algumas diziam: se Deus mudou você, pode mudar a mim também. E foi assim que Maria descobriu seu chamado. Não era só sobre ela ser livre, era sobre levar essa liberdade para outros.
Começou a visitar mulheres em situações parecidas com a que ela já tinha vivido. Ia em abrigos, em comunidades carentes, e falava sem medo: Jesus não desiste de ninguém. Se ele me tirou do lixo, pode te tirar também. Um dos momentos mais marcantes foi quando conheceu a Janaína, uma jovem de 19 anos, viciada em crack, que dormia nas ruas do centro da cidade. Maria a viu sentada em um banco, com os olhos vazios, e se aproximou. Você é filha de Deus, disse, sentando ao seu lado. Janaína riu com amargura: Deus não quer nada comigo. Mas Maria não desistiu. Contou sua história, mostrou as fotos de como era antes e como estava agora. Deus não olha para o que você fez. Ele olha para o que você pode ser. Janaína resistiu no começo, mas algo naqueles olhos cheios de esperança a fez aceitar o convite para ir à igreja. Hoje, 2 anos depois, ela está limpa, batizada, e ajuda Maria no trabalho com outras mulheres. Se não fosse ela, eu ainda estaria lá, confessa Janaína, com os olhos brilhando. Maria sabe que não é ela quem transforma vidas, é Deus usando ela como instrumento. Cada pessoa que ela ajuda é como um espelho do que Jesus fez por ela. E a cada testemunho, a cada vida restaurada, sua fé cresce mais. Hoje, quando ela sobe ao púlpito ou visita um presídio, não é mais a Maria quebrada que fala. É uma mulher cheia do Espírito, com uma autoridade que vem de quem conheceu o fundo do poço e foi tirada de lá pelas mãos do Pai. Muitos dizem que milagre não existe, ela costuma dizer, olhando nos olhos de quem a ouve. Mas eu sou a prova de que existe. E você pode ser também. Porque na congregação cristã no Brasil, não é sobre religião, é sobre relacionamento. Não é sobre regras, é sobre renovação. E todo dia, em algum lugar, uma vida está sendo mudada. Uma família está sendo restaurada. Um milagre está acontecendo. E a história continua. Porque Deus não para. E onde há um coração disposto, Ele sempre faz algo novo. O milagre que não acaba. Era uma tarde de domingo quando Maria subiu ao púlpito pela primeira vez na pequena congregação do bairro. Entre os olhares curiosos, estava ele, o mesmo homem que, anos antes, a havia deixado à beira da morte, com o coração em frangalhos e alma vazio. Agora, sentado nos bancos de trás, com os olhos úmidos, ele ouvia a voz que um dia calou com palavras duras. Mas desta vez, ela não falava de dor. Falava de perdão. E foi ali, no fundo do meu desespero, que ele me encontrou, disse Maria, segurando a Bíblia com mãos que já tremiam de medo, mas agora tremiam de gratidão. Deus não só me tirou do lixo, ele me transformou em vasos de honra. E se fez isso por mim, pode fazer por qualquer um aqui. O homem se levantou. Passo a passo, avançou até o altar, onde Maria o esperava de braços abertos. Não houve sermão, nem reprovação. Apenas um abraço longo, molhado por lágrimas que lavavam anos de culpa. Me perdoa, ele sussurrou. Já está perdoado, ela respondeu, porque havia aprendido que o milagre maior não era só ser salva, era salvar outros com a mesma graça que a salvou. A reflexão que fica. Milagres não são só curas instantâneas ou soluções mágicas. Às vezes, são processos lentos, doloridos, cheios de noites em claro e orações sem resposta aparentemente. Mas é no aparentemente em que Deus trabalha. Maria não foi tirada do poço num piscar de olhos, foi reconstruída, pedra por pedra, até que suas cicatrizes se tornassem mapas para outros perdidos. A lição. Deus não precisa de você perfeito. Ele quer você disponível. Quebrado? Melhor, ele especializa-se em juntar cacos. Vazio? Ideal, ele enche o que está oco. O milagre não é a ausência de lutas, mas a presença dele nas lutas. E quando você deixar dele escrever sua história, verá que até as páginas mais rasgadas se tornam testemunho. Porque a história continua. Hoje, aquele homem é um dos líderes da congregação. E Maria? Ainda chora, mas agora são lágrimas de quem vê, todo dia, o impossível acontecer. Porque milagre não é o que Deus faz. É o que Ele é, um Pai que nunca desiste, um amor que ressuscita, uma esperança que insiste em nascer até onde só havia cinzas. E se você está lendo isso hoje, saiba, sua vez de ser milagre está só começando.